Quando a cabelinha era só branca, eu estava feliz, mas agora... Olha só isso. Abra a sua Bíblia em Salmos 37. Se alguém quiser, para que vocês saibam, né? O tema da mensagem é características humanas que agradam a Deus. Vou citar aqui algumas características que agradam ao nosso Deus. Texto base, a gente vai ler Salmo 37, versos a partir do 3. Amém? Salmo 37, a partir do verso 3. Todo mundo achou aí? Glória a Deus. Difícil, né? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Amém, igreja? Verso 4, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Amém? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer, apresentar a minha vida a Ti, apresentar, Deus, cada um dos meus irmãos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo pela internet, aqueles que ainda irão nos assistir, Deus querido, que em nome de Jesus, ó Deus, que não falhe o homem, assim como nós aprendemos aqui com o nosso apóstolo, com o apóstolo Rui, que nós sejamos somente a voz que o Senhor usará, mas que em nome de Jesus, cada um aqui possa ouvir a voz que está por trás da minha voz, que seja a voz do Senhor que vai trazer uma palavra, vai trazer, Pai, uma revelação, vai tocar os corações, assim como o Senhor tocou no meu, ao preparar a mensagem, toca no coração dos meus irmãos, para que em nome de Jesus eles possam ouvir, eles possam entender, e principalmente, meu Deus, praticar a Tua palavra. E a mim, meu Deus, me ajuda, assim como o pastor Samuel já orou, me ajuda a ministrar a Tua palavra conforme, Pai, a Tua vontade e o Teu querer. Não deixe eu falar absolutamente nada que não venha do Teu coração, meu Deus. Capacita-me, meu Deus, capacita, Pai, para que em nome de Jesus a Tua palavra seja realmente rema nas nossas vidas nesse dia, e que em nome de Jesus nós possamos sair daqui muito melhores do que entramos, muito mais abençoados, muito mais certos, Pai querido, do grande amor que o Senhor tem por nós. Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos e apresentamos a Ti as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, igreja? Senta aí um pouquinho. Glória a Deus. Tem que pôr para ler e tirar para enxergar vocês. Eu não me acostumei com isso ainda não. Quem usa óculos aí há bastante tempo, depois me conta aí como é que é, porque eu não me acostumei ainda não. Verso 4 de Salmos 37. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Outras versões. Agrada-te do Senhor. Existem versões. Agrade-se no Senhor. E se nós nos agradarmos do Senhor, se nós agradarmos ao Senhor através das nossas vidas, qual é a promessa dele para nós? Qual é, irmãos? Ele atenderá os desejos do nosso coração. Amém? E não atenderá os desejos errados. Ele atenderá os desejos que estão em comunhão, que estão dentro da vontade dele. Amém? Mas existe uma regra. A regra é se agradar no Senhor. A regra é agradar ao Senhor. A regra é servir ao Senhor. Amém? Então eu trouxe aqui 4 temas, 4 subtemas sobre características humanas que agradam a Deus. Qual a primeira? Quem sabe o nosso apóstolo aqui já nos ensinou muitas vezes que
o alfabeto do crente não é A, B, C, D. É o quê? É O. Tem que falar igual o apóstolo, né? O, B, D, C. Obediência. Deus se agrada quando obedecemos. Mais que isso, irmãos. Deus nos abençoa sobrenaturalmente, sobremaneira, quando nós obedecemos a Ele e aos seus servos. Amém? A palavra do Senhor esse texto, lógico que eu vou falar aqui não é referente à obediência, mas existe uma palavra lá em 1 João, nas cartas lá que João escreveu, que ele diz assim: como é que você pode amar, como é que você pode dizer que ama a Deus se você não ama ao seu irmão? E serve aqui para a mensagem que eu vou trazer. Como é que você pode dizer que você obedece a Deus se você não obedece à sua liderança? Se você não obedece os seus pastores, se você não obedece os seus líderes? Para que a gente reflita. Lá em Hebreus, capítulo 13, no verso 17, a palavra vai nos dizer, o escritor de Hebreus, eu ia falar o apóstolo, Wagner, me ajuda aí, hein? Você já descobriu, Wagner, quem é o escritor de Hebreus? Ainda não? Deixa eu ver. O escritor de Hebreus escreveu: obedeçam aos seus pastores. Amém? Amém. A obediência, irmãos, é bênção. A obediência é algo que agrada ao nosso Deus. O primeiro homem que Deus chamou, né? o primeiro hebreu, o pai da fé. Eu vou citar a referência aqui, irmãos, são muitos textos, eu não quero abrir todos não, senão a gente vai ficar aqui e vocês sabem como eu gosto de falar, não sabe? Glória a Deus, hein? Temos horário, pastor? Tem? Deixa eu seguir o horário, senão não me convidam mais. Eu tô brincando, gente. Eles me convidam quase, se pudesse eu estava aqui todo domingo. Mas vamos tentar manter aqui um tempo suficiente. Lá em Gênesis, no capítulo 12, os versos de 1 a 3, o Senhor chama Abrão. O que Deus disse para Abrão? Primeiro, Abrão Abrão sabia quem era Deus? Não. Ele tinha se manifestado até aquele momento só a Adão e a Eva, amém? E a Caim e Abel. E esse Deus, essa voz, chega para Abrão e fala: saia da sua terra, da sua parentela, e eu vou te mostrar um local, e ali te farei uma grande nação, te abençoarei. E aí vocês conhecem o texto. Irmãos, Abraão tinha motivo para dizer não? Claro que tinha. Pensando com a nossa mente humana, né? É claro que não, porque ele não foi chamado por uma mente humana e não foi tratado na mente humana. Mas ele tinha sim motivo de dizer: que voz é essa? Não sei de onde vem. Ele poderia não ter obedecido. O ponto que eu quero chegar com isso é: Abrão, que depois, né, Abrão pai, e depois Abraão, né, Abraão, pai de multidões. O ponto que eu quero chegar é: hoje, com tudo esmiuçado, mastigado, tudo trazido a nós, né, com muito sacrifício pelos profetas, pelos apóstolos, pelos grandes homens, os heróis da fé que viveram nessa terra. E a Bíblia foi escrita, e foi nos trazida, e foi nos ensinado. Por que é que nós, muitas vezes, não conseguimos obedecer o chamado do nosso Deus?
Por que é que muitas vezes nós questionamos o chamado de Deus nas nossas vidas? Por que é que muitas vezes nós nos perdemos pelo caminho? Irmãos, se você já foi chamado, se Deus colocou sonhos na sua vida, se Deus colocou desafios a você e você não cumpriu, eu te garanto uma coisa: Deus não muda. Quem muda somos nós. Então eu quero te dizer o seguinte, o Senhor quer te dizer o seguinte: obedeça o seu chamado. Obedeça ao Senhor. Obedeça à palavra do Senhor. Obedeça. Obedecer é bênção. Nós vivemos em uma geração extremamente questionadora, não é verdade? Eu até brinco, né? Cabe aqui não é bem, é uma constatação, que é uma brincadeira também. Quando estávamos lá em Bugaçu, no começo do nosso ministério em Bugaçu, irmãos, se eu falasse que essa caixa aqui fosse feita de ouro, eles acreditavam e compravam da forma que eu falei, que isso aqui é uma banhado de ouro ou fosse de ouro, pela simplicidade deles. Lá em Mogi, se eu falar que isso aqui foi feito de madeira e está revestido com um tecido, eu tenho que provar. A pessoa tem que ir ali, olhar e provar que o negócio realmente é de madeira e está revestido com tecido. Tudo bem, eu acho que em algumas situações isso é salutar, é saudável. Mas hoje em dia as pessoas estão questionando a palavra de Deus. As pessoas estão questionando aquilo que Deus determinou como regra, irmãos. As pessoas, elas não querem obedecer, não. Hoje, a pessoa tem uma ideia, né? Uma situação, uma forma de pensar. Eu não estou dizendo que são todas, amém? Algumas. Existem pessoas obedientes e fiéis, e glória a Deus por isso. E eu posso dizer e afirmar para vocês, a maioria é obediente, a maioria é fiel. Mas nós temos um monte de irmãos aí em Cristo que, se chegar aqui, Pastor Samuel, eu penso sobre o assunto ABC, X e Y. E o Pastor Samuel como pastor, né? Nós acabamos de citar Hebreus 13. O Pastor Samuel dizer, meu filho, minha filha, não é assim. E mostrar na palavra de Deus, muitas dessas pessoas, sabe o que elas vão fazer? Elas não vão ouvir. Elas vão procurar um outro ministério e vão expor o mesmo pensamento que elas têm. Se aquele ministério concordar, lá elas ficam. Se não concordar, elas procuram outro ministério. E assim vai pulando de ministério em ministério e nunca vai ser bênção em lugar algum. Amém? Amém, igreja? Amém. Nós temos irmãos aqui que caminham conosco, né, Josué? Cristina. Quantos anos? Só de ministério e BPP nós temos, não, só de Igreja Batista, o poder da Igreja Batista da Lapa em Pinheiros, 20 anos, certo? E como IBPP, 18 anos. Valquíria. Quem mais? Me ajuda aí. Tem mais alguém aí? A Vera. Então, são pessoas que a gente pode ver a fidelidade. Agora, outras pessoas saíram daqui do ministério, mas não saíram também porque não quiseram obedecer. Saíram por um chamado, acabamos de falar agora. Foram enviados por Deus, debaixo da obediência. Amém? E quando a obediência é de Deus, quando a obediência é sobre um chamado de Deus, quando se vai conversar sobre o assunto é bênção para quem fala e é bênção para quem ouve. Amém? E tudo dá certo, e tudo flui, e tudo é maravilhoso. Quem esteve aqui mesmo na despedida, né? No culto de despedida dos pastores, Adriano e Flaviane, pode perceber a atmosfera maravilhosa, o Shekinah de Deus aqui neste lugar. Por quê?
estavam obedecendo a Deus. Amém? Então, irmãos, prezem em obedecer a Deus. Prezem em obedecer a palavra do Senhor. Prezem em obedecer os seus líderes. Amém? Seus líderes, o complemento lá de Hebreus diz que eles velam por vocês. Velam por nós. Eles oram, eles jejuam, eles buscam a face de Deus. Eles sentem na pele. Amém? Sentem na pele, no corpo físico, as dores do reino espiritual, da batalha espiritual que é entre Satanás e o reino espiritual. Não é, irmãos, o diabo não quer perder alma nenhuma, ele quer todas para ele. E os pastores são a comissão de frente, eles estão ali e são os primeiros a serem afligidos. Precisam de oração, precisam de fidelidade, precisam de obediência. Amém? Não estou dizendo isso aqui, eu não quero dizer aqui que não estão obedecendo, não é nada disso. Eu estou trazendo algo da parte de Deus. Eu quero que você reflita naquilo que Deus está falando com você. Amém? Amém, igreja? Lá, só para a gente complementar, né? Falamos aqui de Abraão, falamos do que o escritor em Hebreus escreveu, mas qual a nossa referência máxima de obediência? Quem é? Jesus. Em Lucas, capítulo 22, no verso 42, ele está lá naquele momento angustiante, pré-cumprimento daquilo que foi estabelecido na vida dele, pré-cumprimento do chamado dele. E ele diz para o Senhor assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas o que ele complementa? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Amém? Pode ser que ao servir ao Senhor, irmãos, a gente encontre dificuldade, lutas, problemas, situações que nós não gostaríamos de passar, mas continue fiel, continue obediente, continue servo. Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos uma liderança, irmãos. Eu não preciso falar isso, não preciso rasgar seda aqui não, mas eu quero que você preste atenção. Nós temos uma liderança aqui que serve, amém? Não quero falar mal de igreja nenhuma não, mas existem por aí pastores que a ovelha não chega nem perto. Pastor não cheira ovelha não, aqui cheira ovelha, amém? Quem esteve aqui hoje de manhã, não estive, mas quem esteve aqui hoje de manhã pode ver isso. Quem esteve ontem lá no Ágape também não estive. Vocês sabem que eu amo o Ágape, né? Mas glória a Deus. Os nossos pastores aqui cheiram ovelhas, se preocupam, amém? Cuidam. E o que se é esperado é que o mesmo amor que a liderança tem pelos liderados seja o mesmo amor que os liderados têm para com a liderança. Amém? Glória a Deus. E eu sei que vocês têm. Eu só quero refrescar a memória de vocês. E se alguma coisa tem acontecido, alguma situação, irmãos, algum papo lá numa mesa, algum papo lá numa sala, numa cozinha, falando mal de alguma pessoa da liderança aqui dessa igreja, eu te convido a daqui a pouco, na hora da oração, você pedir perdão ao Senhor. Amém? Está escrito também: ai daqueles que tocar no ungido do Senhor. Amém? E aqui nessa igreja eu sei que os homens e mulheres que foram ungidos são homens e mulheres de Deus. Amém? Então, se você falou mal, peça perdão ao Senhor. E se sentir no seu coração, vá até a sua liderança e peça perdão para ela também. Amém? Que vai para o próximo, a próxima característica. Então, a primeira característica qual é? Obediência. Obedecer. Amém? Obedecer cegamente. Irmãos, eu posso dizer para você, Jesus obedeceu cegamente. Abraão
obedeceu cegamente. Eu te convido a não obedecer cegamente, mas trazer à tona, colocar sobre a luz da palavra tudo aquilo que a sua liderança tem trazido para você. Amém? Eu costumo brincar o seguinte, né? Às vezes a gente está, sei lá, as coisas vão acontecendo assim, aí de repente vem na sua mente, vai orar por fulano. Irmão, vai orar na hora, não é para orar daqui a pouco. De repente vem na sua mente, faça um jejum. Irmão, estabeleça na hora. Sabe por quê? Porque o diabo não manda a gente orar, o diabo não manda a gente jejuar, e sequer a nossa mente e o nosso coração manda a gente fazer isso. Sabe o que a nossa mente e o nosso coração manda a gente fazer? Sentar no sofá e assistir um filme, comendo uma pipoquinha. Então, obedeça. Amém? Obedeça. Obedeça aquilo que o Senhor tem trazido a você. Arrependimento. Abra aí a sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz que existe um homem que era segundo o coração de Deus. Como é que é o nome dele? Como? Davi. Segundo Samuel. Vamos falar de arrependimento. Nós vamos ler 2 Samuel no capítulo 12, a partir do verso 13. A história vocês conhecem. Amém? Davi, Betseba. Davi pecou. Mas eu não quero me ater ao pecado de Davi. Não quero. Eu quero me ater ao guerreiro, o servo, o homem de Deus, que no momento que entendeu que errou, se arrependeu. Amém? Amém, igreja? Nós quando aceitamos a Jesus, nós quando recebemos Jesus como Senhor das nossas vidas, a palavra nos diz que os nossos pecados são perdoados. Amém? Jogados no mar do esquecimento. Mas significa que nós não pecamos mais? Claro que não. A palavra nos diz que nós continuamos pecadores, mas que não vivem sobre o domínio, a influência do pecado. Mas cada um de nós é passível de erro, é passível de pecar, de errar, de falar, de fazer coisas que desagradam a Deus. Mas nós temos o Espírito Santo para nos lembrar exatamente naquele momento que fazemos, ou quando Ele nos lembrar, nós temos a ferramenta do arrependimento para nos ligar novamente com o Senhor nosso Deus. Amém? Quando uma pessoa aqui na terra erra, comete um erro grave, né? Um roubo, um assassinato, uma agressão, se ela vai presa, ela precisa do quê? O que ela precisa? Um advogado. Para defendê-la. E nós temos esse advogado. Amém? Nós temos um advogado. E ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis, recusou comer. Até aqui só. Por que eu li o texto até aqui? Sim, nós temos um advogado junto ao Pai. Sim, nós contamos com a misericórdia de Deus. Mas sim, também, todo pecado, todo erro que nós cometemos tem uma consequência.
Então, irmãos, eu te convido, em nome de Jesus, a diminuir a quase zero os seus erros. Eu me incluo junto, né? Eu nos convido a chegar a quase zero os nossos erros e os nossos pecados. Na vida de Davi, houve uma consequência. Nós estamos vendo aqui que Davi jejuou, não comeu, você conhece o texto. Chegou um momento que não teve jeito. A sentença já tinha sido dada e o menino morreu. Amém? E a palavra diz que depois que o menino morreu, Davi se levantou, comeu, se ajeitou, porque o Senhor já o tinha perdoado. Mas houve uma consequência. Não é essa a mensagem, não é essa a palavra. Eu quero só complementar. Todo pecado traz consequência. Amém? Por exemplo, uma pessoa que se envolve com uma outra mulher que não a sua e a engravida. E depois a sua esposa o perdoa e o casamento volta e está uma bênção. Mas tem um filho lá, tem uma consequência lá. Então, o que eu quero dizer para você é, o pecado traz consequências. Então, faça de tudo para não pecar. Amém? Mas, se pecar, se arrependa. Busque a Deus. Peça perdão ao Senhor. Se ofendeu alguém, peça perdão a esse alguém que você ofendeu. O arrependimento, irmãos, é uma dádiva dada a Deus, a nós. Ele sabe que nós não somos perfeitos, irmãos. Ele sabe que nós não temos condição de viver a perfeição aqui nessa terra. A palavra nos diz que nós temos que viver em santidade. A palavra nos diz que sem santidade, o que acontece? Ninguém verá a Deus. Mas Deus sabe que nós erramos. O que muitas vezes tem acontecido, e a gente às vezes acompanha situações assim, principalmente nos mais jovens, né? Muito suscetíveis, erram, fazem coisas erradas e depois acham que não merecem o perdão de Deus. E aí continua no erro, continua fazendo errado. Não é assim. Deus nos perdoa. Amém? E deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantas vezes Deus nos perdoa? Nós, como irmãos, precisamos perdoar como? 70 vezes 7. E quantas vezes Deus perdoa o nosso pecado? Irmãos, Deus perdoa uma vez só. Porque cada pecado que Ele perdoa é lançado no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais. Amém? Deus nunca vai jogar na nossa cara, você já fez isso, deixa eu pensar, não. Ele simplesmente perdoa, Ele é misericordioso, porque aquele primeiro erro é o primeiro, o outro foi jogado no mar do esquecimento. Mas tem um infeliz que vai pescar esse negócio lá, sabia? Quem que é? O acusador das nossas almas. Ele vai lá pescar o pecado e nos fazer lembrar todos os dias. Não, você faz isso, você é assim, você era assim, você fazia isso, você... Repreenda ele em nome de Jesus. Diga para ele, sai para lá, seu derrotado. Você não tem perdão, eu tenho perdão. O meu advogado pagou um preço muito alto por mim. Amém? Aleluia, a gente nem precisa pagar advogado, olha só. É Ele que pagou o preço por nós. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, nos arrepender dos nossos erros. Arrependimento agrada a Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. O que mais? Zaqueu, né? Lá em Lucas 19 fala de Zaqueu. Esse homem se arrependeu ou não se arrependeu? Se arrependeu. Ele disse lá, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E o Senhor Jesus disse, hoje veio salvação. Aleluia. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, um enganador. E foi perdoado porque se arrependeu. O que mais? O ladrão na cruz, né? Lucas 23. Um zombou
do Senhor. E o outro? Senhor, lembra-te de mim. Eu sou um ladrão, sou um pecador, mas lembra-te de mim quando eu entrar no paraíso. Arrependimento. Amém? E tantos outros textos na palavra, irmãos, é que a gente ia longe. Glória a Deus. Mas eu quero que você tenha na sua mente isso. Nós todos erramos no passado, erramos no presente e vamos errar no futuro. O que eu quero te convidar é que você reflita para que esses erros aconteçam cada vez menos. Porque quanto menos acontecer, menos você vai sofrer. Toda vez que você peca, toda vez que você erra, quem sofre? Toda vez que pecamos, deixa eu colocar no plural, né? Toda vez que pecamos, toda vez que erramos, quem sofre somos nós mesmos. As consequências, as situações, o peso, o acusador nos acusando. Então, é melhor a gente prestar atenção. Quando a gente vai amadurecendo, irmãos, os cabelos vão ficando assim, branquinho, ou vão assim, nem branquinho, nem pretinho, deixa pra lá. Vai criando umas ruguinhas. A gente, sabe, a experiência faz com que nós entendamos as coisas. Mas quando a gente é mais novo, a gente erra muitas vezes porque, sabe, queremos viver uma vida, até tentamos acertar, mas acabamos errando e muitas vezes não retornamos, não pedimos perdão, não nos arrependemos. Mas há tempo para tudo. Amém? Amém? Há tempo para tudo. Eu costumo brincar o seguinte, existe um ditado que diz assim, antes tarde do que não. Eu costumo brincar assim, antes tarde do que mais tarde. Então, se você fez alguma coisa errada, peça perdão agora, hoje. Amém? Se você errou no passado, peça para o Senhor te perdoar. Ele vai te perdoar. Deixa eu melhorar. Se você errou com alguém no passado e não tem mais a oportunidade de pedir perdão para esse alguém, peça perdão ao Senhor. Amém? Por exemplo, minha vida. Eu estava... A palavra do Senhor manda a gente honrar os nossos pais, amém? E eu estava num momento, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, e eu estava num momento muito ruim com meu pai, por exemplo, né? Então, vou contar um testemunho para vocês. Não estava conversando com ele, estávamos realmente numa situação de relacionamento muito ruim. E nessa situação de relacionamento ruim, sabe o que aconteceu com meu pai? Morreu. Irmãos, eu costumo falar que eu perdi 2 anos da minha vida numa depressão porque eu não tive a oportunidade de pedir perdão, de me arrepender e de voltar a ter relacionamento com meu pai como eu deveria ter. Não vou entrar nos detalhes aqui, por que a gente chegou nessa situação, mas não deveria ter chego. O ponto é, naquele momento que isso aconteceu, eu não era cristão, não conhecia Jesus. Então foram 2 anos até de tratamento de Deus na minha vida, porque em seguida Deus mandou um anjo tão lindo. Uma anja. Quase 1,80. E essa maravilha que Deus mandou, me falou de Jesus, me convidou para ir para a igreja, pagou um acampamento para ir para o acampamento. Sabia, Rafa, que foi ela que pagou? Semeadura. Colheu, meu amor? Já se vão aí 20 anos. Então, meu pai morreu em 96, né? E Deus colocou a Mônica no meu caminho em 98. Março de 98 nós nos conhecemos. Final de abril de 98 nós começamos a namorar. Ou seja, Deus me salvou. Ela me apresentou Jesus Cristo. Jesus Cristo me aceitou, perdoou os meus pecados e ainda me deu uma namorada. E em junho do mesmo ano nós ficamos noivos. E em janeiro do ano seguinte nós casamos. Porque quando é de Deus, irmãos, é de Deus. Não tem que pensar, não. Hoje a gente fala de vez em quando, né? Como a gente foi afobado. Não fomos afobados, não. Era de Deus. Né, Vital? Quando é de Deus, é de Deus.
Amém, irmãos? Então, se você tem vivido alguma situação na sua vida de litígio com alguém, deixe isso de lado, irmãos. Faça como a música da Ana Paula Valadão, Me Ama. Eu não tenho tempo para perder com ressentimento quando eu penso que ele me ama. Eu vou ter ressentimento com alguém? Eu não. Ah, mas a pessoa te ofendeu. Não. Irmãos, a pessoa não é, sabe? Para eu me sentir ofendido, só se a pessoa falar mal do meu Deus. Para eu me sentir ofendido, só se a pessoa falar mal da minha família. Para eu me sentir ofendido, só se a pessoa falar mal da minha igreja. Mas mesmo assim, eu vou conversar com ela e a gente vai chegar num denominador comum não, perdão, a gente vai chegar num acordo e ela vai entender aquilo que eu penso, aquilo que eu sei. Então, sabe, 45 anos de vida, quase 46, eu posso dizer para vocês, eu nunca fiz um inimigo na minha vida. E posso garantir para você, eu nunca vou fazer um inimigo. Se alguém quiser ser meu inimigo, ele vai ser meu inimigo porque ele quer, porque eu não vou ser dele. Então, se você está em litígio com alguém, se você está brigado com alguém, com o pai, com a mãe, com o filho, com seja lá quem for, com o marido, se reconcilie, amém? Por experiência eu te digo, não deu tempo, só que deixa eu completar aquilo que eu comecei no começo, né? Por quê? Eu não tive a oportunidade de pedir perdão para o meu pai. Então eu pedi perdão para quem? Para Deus. E eu tenho certeza absoluta que Ele me perdoou, e me abençoou, e me abençoa, e continuará me abençoando. Amém, igreja? Glória a Deus. Terceiro, obediência, arrependimento, e o terceiro, a terceira característica que Deus se agrada no ser humano, empatia. Se colocar no lugar do outro. Amém? Irmãos, nós vivemos momentos aqui, não só no Brasil, mas no mundo, de como é que eu posso falar? De um radicalismo de pensamento muito forte. Se a pessoa entende que o mundo tem que ser daquele jeito, ela dificilmente vai conseguir se aproximar de uma pessoa que é do outro jeito. Não vim falar de política não quero nem saber de política, né? Já tinha que falar de política, já foi há um tempo atrás. Mas isso ficou muito exacerbado, ficou muito forte nessas eleições passadas. Todo mundo se atacando, todo mundo sabe, um ódio gratuito. Falei domingo lá na igreja do pastor Vitor, estive lá domingo, glória a Deus. As pessoas chamando um ao outro de lixo. Sabe, irmãos, se alguém aqui tem uma opinião diferente da minha, glória a Deus. É possível, em qualquer situação, nós conversarmos. E talvez cada um de nós nem mude de opinião, mas não vai deixar vai nos fazer inimigos. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Não tem problema nenhum. Quando é com pessoas que não são crentes, que não conhecem Jesus, é um pouco mais difícil, só você tem que ter tato. Quando são irmãos em Cristo, meu Deus do céu, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Não pode ter esse tipo de situação. Eu preciso ter empatia, eu preciso entender por que aquela pessoa, aquele meu irmão pensa daquele jeito, aquela pessoa pensa daquele jeito. Quem é que foi o ápice da empatia, irmãos? Quem? Jesus Cristo. Ele morreu no nosso lugar. Ele sentiu as dores que eram nossas. Ele pagou o preço que nós deveríamos ter pago. A empatia que Jesus teve por mim e por você, ninguém conseguirá superar, mas o mínimo que se espera é que você tenha empatia também pelas dificuldades do seu irmão. Hoje em dia nós estamos com um dedão acusando todo mundo, falando mal de todo mundo. E o Senhor Jesus diz que existem duas coisas que nós precisamos fazer, né, para cumprir tudo da palavra de Deus, a lei e os profetas.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo e muitas vezes ele vai pensar completamente diferente de mim. Seja na questão política, seja na questão... Tem várias questões, não precisa entrar no mérito. Eu preciso só compreender que ele é meu irmão. Amém? Que aquilo, eu vou repetir, aquele que nos une é muito maior do que aqueles que tentam nos separar. Amém? Amém, igreja? Empatia. Para falar de empatia, Abraão, vou falar de novo de Abraão. Gênesis 18, conhece o texto? Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão se coloca no lugar de... Ia falar Jó. No lugar de Ló. E ele conversa com Deus. Deus, mas se tiver 50 justos lá, 40, 30... Seria sido mais fácil ele falar... Deus, tem Ló lá, meu sobrinho. Não, mas ele... Deus foi lá, retirou Ló da cidade junto com sua família. A mulher de Ló resolveu desobedecer, não cumpriu a primeira característica, virou sal, estátua de sal. Mas, imagino, apesar de terem tido uma discussão não muito tempo atrás, e os pastores de Ló brigou com os pastores de Abraão, e teve confusão na família, e Ló resolveu... Ló resolveu mudar para um lugar melhor e Abraão ficou para um lugar pior, mas não houve sequer nenhum resquício de problemas no pensamento de Abraão, na alma de Abraão. Assim que ele pôde abençoar a Ló, ele o fez. Amém? Já tinha feito antes, amém? Mas se colocar no lugar. O que mais? Judá. Lá em Gênesis capítulo 44, a partir do verso 33, vai falar a história lá que José está lá no palácio, né, depois dos 7 anos de vacas, 7 anos de fartura, né, vacas gordas, espigas gordas. Depois de tudo isso, estava 7 anos de... Como é que é a palavra? Escassez. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Estão prestando atenção, viu? Aleluia. 7 anos de escassez. E aí, Jacó manda lá seus filhos, os filhos vão lá, né, para comprar, levam, e José percebe que aqueles que estão lá, os seus irmãos que o jogaram no buraco, venderam eles como escravo. Vocês conhecem a história, não preciso contar a história aqui para vocês, mas José resolve testá-los. E aí, José coloca lá uma taça nas sementes, lá no provimento de Benjamim, e aí prendem Benjamim, e aí Judá se desespera, aí Judá se coloca no lugar, não de Benjamim, mas no lugar do seu pai, que já tinha sofrido horrores por ter perdido, por estar imaginando que tinha perdido um filho que era José, e Judá se coloca no lugar, não, meu senhor, me prende, sabe? Isso é empatia, irmãos. Se colocar no lugar de uma outra pessoa. Amém? Nós precisamos fazer isso. Depois você lê lá a história. Já falei aqui, né? De Jesus, mas vamos ler aqui 2 textos sobre Jesus. João, capítulo 8. Vou abrindo aqui, já vou ler. Se você não conseguir abrir junto comigo, você ouve, tá bom? João capítulo 8, verso 7. Diz assim. No verso 6, eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Interessante esse texto, irmãos. Jesus teve empatia por uma pecadora. Essa pecadora seria o quê? Apedrejada
pelo seu pecado. Jesus, ele não poderia proibir o apedrejamento, porque era lei, amém? A adúltera, a prostituta que fosse pega, ela seria apedrejada. Jesus não poderia proibir, mas ele se colocou no lugar dela e ficou ali próximo. E os judeus, os mestres ali, o instigando a falar alguma coisa para que ele fosse acusado. O que ele disse? Se vocês não têm pecado, aquele que não tem pecado, então que atire a primeira pedra. Quantos atiraram? Nenhum. E ele perguntou depois para ela assim: "Ei, cadê os seus acusadores?" Ela respondeu: "Foi embora, meu senhor." E o que ele respondeu para ela? Nossa segunda característica, né? Se arrependa. Vá e não peques mais. Amém? Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não ama, Ele não concorda com o pecado, mas Ele ama incondicionalmente o pecador. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então, empatia. O que mais? Mateus 9. Vocês estão filmando eu de óculos aí, Isabelle? Meu Deus. Aleluia. Eu trabalho com computador o dia inteiro, tem que ficar com esse negócio aqui na cara o dia inteiro. Glória a Deus, aleluia. Não tem problema não. O que foi aí, meu filho? Mateus capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu estou lendo, só para citar, irmãos, eu estou lendo na versão da NVI, amém? Jesus estava curando, sabe? O ministério de Jesus fluindo, mas a palavra diz aqui que ele se sentiu, deixa eu ver aqui como é que está aqui, né? Ele se sentiu, ele teve compaixão das pessoas aflitas. Ele se colocou no lugar delas, chamou os seus discípulos e disse: está vendo? A colheita, a safra, a colheita está pronta, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, o que nós temos vivido hoje na nossa atualidade? Pessoas perdidas, pessoas desamparadas. Qual a doença mais... A doença com o maior número de doentes que existe no nosso mundo hoje? Você sabe qual é? Depressão, exatamente. As pessoas estão deprimidas. Sabe, as pessoas, elas não estão... É colocado... É um engraçado, né? Se a gente for pegar... Eu gosto muito daqueles programas lá da Discovery o cara que fica lá numa selva, lá perdido, aí ele encontra uma tribo, e aí de vez em quando mostra, tem um programa desse, que eu não lembro o nome, que ele vai nas tribos e ele tenta se adequar, né, à situação daquela tribo para ele fazer igual. E lá, irmãos, eles não têm televisão, outro dia não tem nada. Então assim, eles não têm o que sofrer com relação a doenças da alma, porque eles nascem ali, crescem ali, morrem ali, mas aquilo para eles é o máximo de vida, amém? Estava mostrando lá um desses aí, numa tribo, que eu não lembro aonde também, que beleza, né? Não lembro nada, quer contar a história como, mas deixa eu contar a história. E ele está lá, e ele tem um grupo nessa tribo de caçadores, eles moram no deserto, na África, eu não lembro aonde, mas moram no deserto, e aí ele treinou ali uma semana com aqueles caçadores para eles saírem para tentar achar um animal para a aldeia toda poder comer. E eles saem aí, eles conseguem matar um porco espinho,
que é um bichinho. Eles estavam tentando matar um búfalo. Não conseguiram. O búfalo dava para alimentar a aldeia sem problema nenhum. Mas conseguiram matar, depois de passar 3 dias caçando, sem comer, sem nada, conseguiram matar um porco-espinho. E aí eu achei tão lindo, irmãos. Quando eles voltam com aquele porco-espinho, veio a aldeia inteira, crianças, mulheres, outros homens que não eram caçadores, todo mundo aplaudindo, felizes. Um povo desse pode ter depressão? Não. Agora nós temos lá na nossa garagem um carro muito bom, que nos leva para onde a gente quiser. Mas aí a gente olha na televisão, aquele carro. Aí a gente não consegue comprar aquele carro. Aí a gente fica triste. Não. Não precisamos ser assim. Mas nós precisamos entender que tem muita gente assim. E precisamos entender a situação que elas passam e levar Jesus Cristo para elas. Amém? Se Jesus se sentiu angustiado, teve compaixão das pessoas, o pastor Samuel estava falando aqui, os nossos irmãos que participaram aqui hoje de manhã também, disse que aqui estava cheio hoje, né, Regis? Glória a Deus, aleluia. Compaixão, cuidar um dos outros, amor ao próximo. Isso também é empatia. Por favor, irmãos, por favor, tire da sua cabeça o pensamento, se já veio, né? Se não veio, glória a Deus, é que não veio em nome de Jesus. Mas sabe aquele pensamento, cada um com seus problemas, eu já tenho os meus, deixa eu resolver. Não. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para servir. Amém? E nós somos chamados, irmão, vou dizer uma coisa para vocês, nós somos chamados para servir o necessitado, que hoje está numa situação de rua. Nós somos servidos para chamar nós somos chamados para servir um milionário também. Porque o milionário pode não ter falta de comida, mas ele pode estar completamente necessitado, doente da alma, precisando de Jesus. Então não julguemos, amém? Se Jesus mandar a gente ir, se Deus mandar a gente ir, simplesmente vá. Ide por todo mundo, amém? Seja aos mais carentes, seja quem Deus te mandar, amém? Paulo, deixa eu falar de Paulo. Paulo, em Romanos capítulo 9, verso 3, o que Paulo diz? Que ele mesmo desejaria, aceitaria ser separado do amor de Deus se com isso os seus irmãos judeus fossem salvos. Isso é empatia. É possível isso, irmãos? Não é. Amém? Não é possível. Mesmo que eu queira, né, dizer para Deus, como Paulo tentou, né, como Paulo falou, mesmo que a gente queira dizer para Deus, Deus, eu vou para o inferno, mas que meu irmão ali seja salvo, não é possível, isso não tem jeito, amém? Não tem jeito. Eu só vou para o inferno se eu não fizer aquilo que Deus me mandou fazer, que é servi-lo, que é recebê-lo como meu único Senhor, que é realmente trabalhar para Ele. Amém? Agora, eu não consigo salvar ninguém. Nós não conseguimos salvar ninguém, mas nós conseguimos nos colocar no lugar das pessoas. Amém? Para tentar ajudá-las da forma como a gente puder. Paulo também disse, fiz-me judeu para os judeus, grego para os gregos, fiz-me corintiano. Não, corintiano não falou não. Fiz-me palmeirense. Não fala palmeirense também não. Mas a mensagem serve. Fiz-me tudo para com todos, para tentar salvar alguns. Amém? Que nós nos esforcemos a fazer isso. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Sabe quem é os primeiros que você precisa ganhar para Jesus? Os da sua casa. Como é que está seu relacionamento com os da sua casa? Para a gente pensar. Amém? Mais uma característica, e a última. Meu Deus, aquele relógio ali é do mal. Não é não? Está repreendido, é ungido, não é? Mas ele não gosta de mim não, Pati. Olha lá que hora que já é. Já está acabando, irmãos. A quarta característica. Então nós falamos de obediência, arrependimento, empatia. É lógico, irmãos, não são só essas, amém? Eu trouxe 4 aqui, mas existem outras.
Mas a quarta é resiliência. Palavra bonita, né? Resiliência. Saber aceitar as coisas como elas são. Amém? Eu quero que você abra aí para a gente ler junto. Deuteronômio 29, verso 29. Quinto livro da Bíblia. Todos os itens aqui não são fáceis não, irmãos, mas eu vou dizer uma coisa para você. A resiliência ultimamente tem sido a mais difícil de todas as características. Hoje as pessoas não querem aceitar. Está tudo borrado. As pessoas não querem aceitar as coisas. Elas querem questionar tudo. Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Irmãos, é bom estar doente? Vamos responder mais forte aí. É bom estar doente? Não. Alguém gosta de ficar doente? Não. Tem uma doença que se chama, como é que é? Me ajuda aí. Que a pessoa gosta da dor. Ih, fugiu. Masoquismo, isso. A pessoa gosta de sofrer. Mas aqui ninguém está doente não, glória a Deus. E ninguém gosta da dor, amém? Não gostamos de ficar doente. Mas, irmãos, precisamos entender que às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas. Nós podemos ser o homem de Deus, a mulher de Deus, no mais elevado nível que as pessoas achem. Nós temos um corpo corruptível que fica doente. Quando o nosso corpo fica doente, o que a gente tem que fazer? Apresentá-los aos presbíteros e os presbíteros vão orar e vão repreender, porque já foi feito isso hoje aqui, amém? Mas nós ficamos doentes. Eu estou falando de resiliência. Quer dizer então que eu vou ficar doente, vou ficar resiliente, deixa eu doente, ponto final? É claro que não. O que eu não posso é questionar o meu Deus, por que as coisas estão acontecendo comigo. Se eu tenho vivido corretamente, conforme Deus me mandou viver, em oração, lendo a palavra, vivendo uma vida reta, se eu ficar doente, passar por alguma dificuldade, eu tenho certeza que é um momento passageiro. Amém? Estou falando da doença, porque a doença é um dos ápices, né? Mas vamos pensar aqui, irmãos. Mas e se eu morrer? Está repreendido em nome de Jesus, né? Mas e se eu morrer com aquela doença? Quer dizer então que meu Deus não fez a parte dele? Não, irmãos. Está escrito na palavra de Deus que quando nós chegarmos lá, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais sofrimento, nada mais acontecerá. Essa vida é passageira, amém? Se ficarmos doentes, nós não vamos, é lógico que nós não vamos aceitar a doença, nós vamos orar, vamos determinar a cura, porque Jesus disse, o pastor Samuel já citou aqui hoje, Jesus não, o profeta, né? Mas é Jesus o símbolo máximo, e o profeta lá profetizou e disse, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, amém? Então nós temos que orar e pedir, clamar a Deus por cura, mas pode ser que a cura não venha. Quantos de nós aqui, todos nós temos, eu também tenho, quantos de nós têm queridos amigos que morreram, por exemplo, com câncer? Irmãos, se morreram em Cristo, não existe mais câncer, aleluia. Se morreram em Cristo, estão só aguardando o belo momento que Jesus os chamará primeiro e serão elevados aos céus e para sempre reinarão e reinaremos com o Senhor, amém? Então, o que nós não podemos perder jamais é a nossa fé no Senhor, amém?
as dificuldades virão e nós precisamos vencer as dificuldades com resiliência. Saber que tem coisa que nós conseguimos fazer, tem coisas que nós não conseguimos. Como está escrito, tem coisas que estão encobertas, pertencem somente a Deus. Wagner, mestre ali, né? Pastor Vitinho, mestre também. Já perguntaram para vocês, né? O sexo dos anjos, o que mais? Quem veio primeiro, a galinha ou o ovo? Não, estou brincando, né? Mas existem perguntas teológicas, realmente, né? Aonde é que Deus, onde é que o Abel, por exemplo, foi arrumar esposa? Está escrito isso na Bíblia em algum lugar? Não está escrito. Então, as coisas encobertas... Ah, perdão. Abel morreu. Obrigado. Glória a Deus. Abel não arrumou esposa. Mas existem perguntas, existem situações, irmãos, que não há resposta. Acabei de brincar com o Wagner coisa agora, pastor Vitinho também. Quem foi que escreveu o livro de Hebreus? Até hoje a gente não sabe. Mas eu garanto para você, permaneça no Senhor, porque um dia você poderá perguntar diretamente para Ele: Senhor, quem foi que escreveu Hebreus? Pastor, tem vontade de perguntar isso? É? Eu também. Na vida, chegar lá tem... Mas tem coisas que estão encobertas, irmãos. E para essas coisas e situações que a gente vive no nosso dia a dia, muitas vezes a gente vai precisar entender e vai precisar de um tempo para a gente vencer aquilo. Uma coisa que eu aprendi também aqui com o nosso apóstolo. Eu não digo, nós nunca devemos dizer que nós temos um problema, porque o problema não é nosso. O que nós temos é salvação. O que nós temos é glória. O que nós temos é bênção. O que nós temos é aquilo que o Senhor disse: eu estou indo e vou lhes preparar morada. E voltarei para buscá-los. Mas enquanto eu estou lá, eu vou mandar um ajudador para vocês. Espera aí que vocês não vão ficar sozinhos, não. Então a gente tem o Espírito Santo para nos fazer aceitar situações que talvez o nosso corpo, a nossa mente não quer aceitar. Mas o Espírito Santo nos traz o conforto necessário para que a gente aceite. Amém? Amém, igreja? Amém. Eu acabei de falar para vocês, eu perdi meu pai, né? Eu tinha na época 23 anos, isso foi em 96. Passei 2 anos realmente terríveis da minha vida. Perdi emprego, sabe? Perdi emprego não, na verdade eu não perdi o emprego. Eu parei de vender uma empresa que eu era, meu salário era exclusivamente comissionado, ou seja, eu não tinha salário, porque eu não conseguia vender. Então foi terrível. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada em mim, irmãos, acabou todas as minhas lutas e os meus problemas, porque já não eram mais meus. O Senhor lutava cada um deles por mim. Amém? Glória a Deus. E continua sendo assim até hoje. Sabe por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém? Glória a Deus. Só para a gente completar aqui, né? Jó, agora é Jó. Jó, capítulo 1, verso 21. Quer maior resiliência, irmãos? Eu não vou abrir não vou ler, a gente conhece a história. Quer maior resiliência do que desse homem? De aceitar aquilo que estava acontecendo e não abandonar o Deus dele? A mulher dele, ou mulherzinha, né? Ah, amaldiçoa, esse Deus morre. Precisava passar por mais uma, para sempre um. Mais uma não dá muito, né? Precisava passar por para sempre um essa mulher. Amaldiçoa, esse Deus morre. Não. Nu eu vim e nu eu voltarei. Mas eu não. Jó não amaldiçoa Deus. Eu acho incrível, irmãos, o livro de Jó, mas é incrível mesmo. O livro de Jó dá para ler, toda semana dá para ler o livro de Jó. Porque ele passando por toda aquela dificuldade, e no final das contas, os amigos ali, e quem abençoa os amigos é ele. Não é os amigos que abençoam ele. É ele que abençoa os amigos. É ele que ensina os amigos. Alguém quer ir passar pela situação de Jó? Não quero, eu também não quero. Amém? E Deus não nos fará, em nome de Jesus, passar por nada disso. O que se passou com Jó é para que a gente aprenda. Amém? Está registrado. Aconteceu com ele, mesmo assim, ele nunca amaldiçoou o Senhor Deus, o Senhor dele. Amém? Glória a Deus. O que mais? Estevão.
Estevão estava sendo apedrejado, irmãos. Ele olhou para o céu e disse: Pai, não impute sobre eles culpa. Eu tenho certeza que Estevão viu Jesus, viu os céus abertos. E ele ia amaldiçoar alguém? Claro que não. O morrer do crente é lucro. Alguém quer morrer apedrejado? É claro que não. Também não. Talvez Estevão também não queria, mas ele cumpriu o chamado dele. Ele pregou a palavra, ele falou do amor de Deus. E quando aconteceu com ele, ele teve a resiliência de saber que dali um pouquinho já não sofreria mais nada. Amém? O que mais que eu anotei aqui? Vamos ler, só para a gente encerrar. 2 Coríntios capítulo 12. E Coríntios surgiu da minha Bíblia. Achei. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7. Nós temos que concordar, irmãos, que tem grandes homens de Deus na Bíblia, né? Heróis da fé: Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né? As mulheres, Ruth. Sabe? Quem falou Eva aí? Ah, eu entendi Eva, pastor. Eva foi uma bênção também, amém? Glória a Deus. Mas, Débora, nós temos que concordar, nós como gentios, que Paulo precisa ser um símbolo para nós, um exemplo para nós também, amém? E olha só a situação de Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? Paulo tinha um espinho na carne. Algum dos nossos mestres sabe que espinho é esse? É outra coisa que a gente tem que perguntar depois, né, Wagner? Mas, irmãos, aqui a Bíblia diz que realmente Paulo fala que era um mensageiro de Satanás. Era uma coisa terrível. E ele pediu ao Senhor: Senhor, tira de mim. E o que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta. E o Senhor diz para você e para mim hoje aqui também, irmãos, para a gente concluir: a minha graça te basta. Amém? A graça do Senhor nos é suficiente. A misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas a cada amanhecer. O amor de Deus por nós é eterno. Amém? Amém, igreja? Amém. Aleluia. Para a gente relembrar: obediência, arrependimento, empatia e resiliência. Amém? Amém. São características que agradam a Deus. E quando nós agradamos ao nosso Deus, a palavra nos promete que Ele concederá os desejos do nosso coração. Amém? Tem desejos aí no seu coração? Sirva ao Senhor, que Ele vai fazer esses desejos se concretizarem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu falar para vocês, né? Eu quando jovem, né? Sabe? Sempre fui para casar, olha só, metido, né? Sempre fui para casar, mas eu pensava assim, em ter uma família, sabe? Irmãos, e Deus me deu muito além do que eu pensava. Amém? Vocês podem não acreditar, mas quando eu era mais novo, eu falo isso para mim que ela não acredita até hoje. Eu era extremamente tímido, irmãos. Pegar um microfone, mas não fazia. Estava aqui todo derretido de suor, tinha derretido todo assim. Deus me levantou para ser
pregador da palavra, um pastor, tem me usado em muitos lugares, já me usou em muitos lugares, tem me usado em muitos lugares. Deus tem muito para fazer nas nossas vidas ainda, amém? A seara é gigante, enorme, e os ceifeiros são poucos. Agora, os poucos ceifeiros, se não se esforçar e fazer cada vez mais, vai ser pior ainda. Então, o nosso papel é buscar mais ceifeiros, agradar a Deus, fazer com que aquilo que nós façamos agrade ao Senhor, para que Ele nos dê condição de fazer cada vez mais e cada vez melhor. Amém? E que Ele cresça em nós e que nós possamos diminuir cada vez mais. Paulo fala que se o espinho não fosse colocado na carne dele, talvez ele fosse um arrogante de marca maior. Não está escrito isso, eu estou só parafraseando aqui ou trazendo aqui uma situação. Mas ele mesmo disse. Então, muitas vezes a gente tem algumas limitações, irmãos, mas essas limitações não podem atrapalhar a gente. Não importa qual a sua condição de vida hoje, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você foi feito à imagem e semelhança do Senhor, você é filho do Senhor, você é filho de Deus, herdeiro em Cristo, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Isso é você, amém? Amém, igreja? Amém. A Bíblia nos diz o que nós somos e é isso que nós temos que seguir, é isso que nós temos que acreditar. Nós precisamos trabalhar? Sim, precisamos trabalhar, mas no nosso trabalho secular, precisamos ser um canal de bênção lá e falar de Jesus, amém? Estamos em qualquer situação, escola, onde for, precisamos colocar Jesus à frente das nossas vidas, amém? E caminhar segundo a vontade dele, amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar. Eu não vou fazer apelo não, amém? Mas eu quero que você coloque aí a mão no seu coração, dentro desses 4 itens aqui que a gente citou: obediência, arrependimento, empatia, resiliência. Coloque a mão no seu coração e reflita. Como é que está a sua vida? Não queira ter razão em tudo não, irmãos. Não queira ser o certo em tudo. Só existe um dono da verdade. Como é que é o nome dele? Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra, amém? Então Jesus é aquele que nós precisamos elevar os nossos olhos e realmente segui-lo, amém? Né, Adolfina? Não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Pastores, se vocês tiverem aqui alguma coisa para ficar à vontade, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos, coloque a mão aí no seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, primeiramente, quero te agradecer, quero te louvar pelo privilégio, Deus, de poder ministrar a Tua palavra, pelo privilégio de ser um canal de bênção neste momento aqui para com os meus irmãos. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu posso aqui ministrar a palavra é fácil, Pai, o difícil é viver a palavra que nós mesmos ministramos. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo, Pai, eu não conheço as situações dos meus irmãos, não conheço o que eles estão vivendo agora, não conheço as suas lutas, as suas dificuldades, mas o Senhor conhece cada uma delas, e mais que isso, o Senhor está passando com eles cada uma dessas situações. O Senhor está ali ao lado, o Senhor está ali guardando, protegendo, livrando. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o seu amor para conosco, Pai, é grande demais. Nós nunca alcançaremos, Pai, oh Deus, nem próximo a amar ao Senhor ou amar o nosso próximo o tanto que o Senhor nos ama. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, dentro das nossas lutas, dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas daquilo que temos passado de problema, que o Senhor nos ajude a superar, que o Senhor nos ajude a vencer, como já foi orado aqui, mas eu quero concordar com o pastor Samuel, que haja cura sobre o corpo físico daqueles que estão doentes, que haja cura sobre os membros da IBPP onde eles estiverem, que haja cura sobre aqueles
cura na alma, cura no espírito, sobre aqueles que não estão vindo, sobre aqueles, Pai, que estão desviados, que em nome de Jesus, na tua palavra os alcance. O Senhor Jesus disse que nenhum dos pequeninos, nenhuma das suas ovelhas se desviaria. Então eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão fora do teu caminho, alcança-os ainda hoje, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, oh Deus, nos ajude, Pai querido, nos ajude a ser exemplo, nos ajude a ser, Pai, espelho, Pai, para as pessoas, nos ajude, Pai, oh Deus, a ser pessoas, Pai, que vão amar incondicionalmente, nos ajude a ser pessoas, Pai, que vão viver uma vida de obediência à Tua palavra, nos ajude, Pai, a ser palavras vivas. Não, Pai, muitas vezes nós temos a Bíblia na ponta das nossas línguas, mas não a temos nos nossos atos. Nos ajude a ter a Bíblia, nos ajude a ter a Tua palavra, oh Deus, mostrada através dos nossos atos, através, Pai, da nossa conduta, através, Pai, do nosso caráter, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, quero em nome de Jesus abençoar, Pai, a vida dos meus irmãos aqui, Pai, te clamar em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor, que enriquecem e não acrescentam dores, seja derramado sobre a vida de cada um aqui nessa igreja, cada um aqui nesse lugar de oração, oh Pai, cada um aqui nessa casa de oração, em nome de Jesus. Estenda essa bênção também, Pai querido, para os vizinhos aqui, Pai, seja do condomínio, seja vizinhos aqui, das casas aqui, circunvizinhas à nossa igreja, meu Deus querido, em nome de Jesus Cristo, alcance os perdidos, que nós possamos em nome de Jesus ser o sal da terra, ser a luz do mundo, que nós possamos em nome de Jesus receber as pessoas aqui, Pai, e conduzi-las ao Senhor, Pai querido. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo que o Senhor tem nos feito, muito obrigado, meu Deus, por tudo, que a Tua graça, meu Deus, que o Teu amor seja cada vez mais real nas nossas vidas, seja mais perceptível nas nossas vidas, que o Senhor, meu Deus, continue cuidando, Pai, de cada situação que vivemos, de cada situação que passamos, de cada momento das nossas vidas, que o Senhor seja, Pai, o centro, que o Senhor seja o cuidador de tudo. Pai, muito obrigado, meu Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero colocar, Pai, a minha vida e a vida dos meus irmãos na Tua presença e te pedir em nome de Jesus, nos abençoe com as mais ricas bênçãos do Senhor, meu Deus, é o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, dá uma salva de palmas para o Senhor, mas é para o Senhor bem forte, aleluia. Aleluia, pode se sentar um pouquinho. Gostaria que você, antes de sair daqui, você